mais sublime, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode falar Jesus, novamente, Jesus, 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 o nome que está acima de todo nome. Nós te adoramos, Jesus. Digno és. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Ao único, eterno, imortal, invisível, mais real, que habita em nossos corações, que está exaltado acima de todas as coisas. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você pode sentar no seu lugar. Obrigado, grupo de louvor maravilhoso. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Obrigado. Você está com expectativa para essa noite? Vou perguntar de novo. Você está com expectativa para essa noite? Você está empolgado? Aleluia. Quem é filho de Deus aqui? Quem é cheio do Espírito Santo aqui? Quem tem o nome de Jesus, que está acima de todo nome aqui? Aleluia. Eu quero falar sobre Jesus hoje. Amém? Eu queria recomendar esse livro para vocês, chamado Magnífico Jesus. A gente não tem na nossa livraria ainda, porque é um lançamento, a gente vai pedir ele, amém? Mas eu vou durante 4 domingos aqui falar sobre esse livro aqui, falar sobre Jesus, amém? Quantos sabiam que Jesus é o propósito da nossa vida? É o centro da nossa vida, amém? Quantos sabiam que Jesus é o centro dessa igreja? Amém? Essa é uma igreja cristocêntrica, meu irmão, amém? Jesus é o centro da nossa mensagem, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da nossa pregação, Ele é o centro da nossa igreja, amém? Estamos aqui para falar sobre Jesus. Jesus é o centro da nossa vida, amém? E assim que chegar esse livro na livraria, corra para comprar, porque, meu irmão, é um livro maravilhoso, do Tony Cook, e eu queria que você abrisse comigo lá em Apocalipse, capítulo 4. Eu vou dizer, meu irmão, que esse é o livro mais completo que eu já li sobre Jesus. Amém? Tem muita coisa, a gente não vai falar tudo que está nesse livro aqui. A gente vai trazer alguns pontos, alguns capítulos. Mas eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Abra comigo lá em Apocalipse capítulo 4. Versículo 1. Acharam? Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Quem está escrevendo isso aqui? João, apóstolo João, amém? E ele está vendo isso. Eis não somente, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. Então João, ele vai ser arrebatado para o céu, e ele vai ter uma visão do céu, amém? Ele vai ter uma visão da presença de Deus, do trono de Deus. E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Fala comigo, o trono. E no trono estava o quê? Alguém assentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio,
E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e em volta do trono, 4 seres viventes. Fala comigo, 4 seres viventes. Quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Amém? Então o apóstolo João, ele tem uma visão do trono de Deus, e na presença de Deus, ele vê um mar de vidro, e ele vê 24 anciãos, ele vê também 4 seres viventes. Um é semelhante ao novilho, outro é semelhante a um leão, outro é semelhante ao homem, e outro é semelhante a uma águia. Amém? Esses 4 seres viventes, meu irmão, eles são uma representação de Cristo. Amém? Eles são uma representação de Jesus. E eles mostram 4 facetas de Jesus. Jesus como novilho, ou Jesus como servo, Jesus como uma águia, ou Jesus como Deus, Jesus como homem, né, com a cara de homem, Jesus como homem, amém? E Jesus como leão, Jesus como rei, amém? Leão, novilho, águia e homem. Leão fala Jesus como rei, novilho fala Jesus como servo, águia fala Jesus como Deus, e homem fala Jesus como homem, amém? E nós vamos estudar durante 4 ministrações essas 4 facetas de Jesus, essas 4 faces de Jesus, essas 4 maneiras como Jesus se apresenta a nós, amém? E nós vamos começar a falar hoje sobre Jesus como homem, ou Jesus filho do homem. Amém? Abre comigo lá em João, Evangelho de João. Capítulo 1. Acharam? Versículo 1. No princípio era o quê? O verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Os 4 evangelhos também, eles são 4 faces de Jesus, eles representam Jesus dessas 4 formas: Jesus como homem, Jesus como Deus, Jesus como rei e Jesus como servo. Amém? O Evangelho de João apresenta Jesus como Deus. E na semana que vem a gente vai falar sobre a divindade de Jesus. Mas eu vou intercalar. Semana que vem eu vou pregar essa mensagem de manhã, para pegar o pessoal da manhã também. Depois eu falo à noite e depois eu termino com a manhã. Amém? E depois eu vou falar, né, na próxima mensagem eu vou falar sobre Jesus como Deus. E o livro de João, ele fala sobre Jesus como Deus. Mateus revela Jesus como rei. O livro de Mateus, ele foi escrito para convencer o judeu de que Jesus é o Messias. Está com um chiadozinho aí, se puder dar uma regulada aí na microfonia. Mateus revela Jesus como leão, amém? O leão da tribo de Judá, amém? Ele veio para estabelecer o seu reino sobre a terra, e a gente vai falar sobre isso depois. Lucas revela Jesus como homem, amém? Nenhum evangelho trata mais de Jesus como homem como Lucas.
Lucas é o evangelho que mais narra e detalha o nascimento de Jesus. Amém? E Marcos vai revelar Jesus como servo, o servo sofredor. Amém? Como novilho, como o Cordeiro de Deus que morreu por nós. Amém? E aqui em João ele revela Jesus como Deus. E ele começa, no princípio ele era o verbo, ou era a palavra, e estava com Deus, e o verbo era, fala comigo, Jesus é Deus. Amém? Então Jesus é Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, aos quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo, ou a palavra, ou Deus se fez carne, aleluia. Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória, glória como unigênito do Pai, o Filho único de Deus. Aleluia! No princípio ele era a palavra, ele era Deus. Mas na plenitude dos tempos ele se torna carne, aleluia. O verbo encarnou, o próprio Deus se tornou carne, se tornou um homem da semelhança como nós. Amém? Abre comigo lá em Filipenses. Capítulo 2, versículo 6. Vamos ler do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. A Bíblia diz que a gente deve ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, porque ele mesmo sendo Deus, não teve o fato de ser Deus ao que ele devesse se apegar, e ele sai da sua posição de Deus. Amém. A gente depois vai falar que Jesus ele não deixa de ser Deus, amém? Mas ele assume a condição humana. Ele se tira, se despe das suas vestes reais e vem para a terra como um ser humano, reconhecido em figura humana, comendo arroz e feijão, como eu e você. Amém? Quem come arroz e feijão aqui? Jesus não comia arroz e feijão, não sei a culinária da época, mas provavelmente era uma coisa diferente. Amém? Mas Jesus, meu irmão, ele comia igual você. Jesus nasceu igual você nasceu. Amém? É claro que foi um nascimento diferente, porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Amém? Não teve a participação de José, mas Jesus, como um óvulo fecundado, entrou no ventre de Maria. Não sei como, só sei que foi assim, né? Como diria Chicó. Quem já assistiu o Alta Compadecida aqui? Não assistiu, assista. Não sei, só sei que foi assim, meu irmão. Amém? Jesus apareceu como um óvulo fecundado ali no ventre de Maria. E esse óvulo foi se multiplicando, até se tornar um feto, que se tornou um bebê que nasceu de Maria. Nasceu de uma virgem, que nunca tinha tido relação sexual. Aleluia! Que milagre maravilhoso, meu irmão. Por que Jesus precisava nascer de uma virgem? Porque a humanidade estava contaminada pelo pecado. O sangue do homem estava contaminado pelo pecado. E Jesus precisava nascer sobrenaturalmente. Mas Jesus, meu irmão, ele não podia simplesmente aparecer como um homem adulto.
Imagina aí. Jesus já aparece como um homem formado. Não, Jesus precisava nascer. Jesus entrou, meu irmão, nesse mundo de maneira legal. Aleluia. Lá em Gálatas 4:4-5 diz o seguinte: Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam nos termos da lei, de modo que fomos adotados como filhos. Lá em Lucas 12:8 diz: digo-vos ainda que todo aquele que confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos homens. Jesus, não foi essa que eu mandei, tá com marca d'água. Baixa de novo aí, por favor. Jesus, ele é o Filho do homem. Fala comigo, Jesus, ele é o Filho do homem. Aleluia. O que significa ser filho do homem? Na Bíblia, quando você vai ler, você sempre vai encontrar essas expressões: filho de Deus, filho do homem, filho da desobediência, filho da ira. Essa palavra filho significa ter a natureza de. Amém? Jesus, ele nasceu com a natureza de homem. Mesmo sendo Deus, ele não teve o fato de ser Deus algo que ele devesse se apegar, mas ele se humilhou a ponto de se tornar homem, igual eu e você, meu irmão. Ele nasceu de um ventre de uma mulher, igual eu e você. Jesus virou um bebê, igual eu e você. Jesus precisou crescer, igual eu e você. Amém? Jesus mamava no seio da sua mãe. Jesus acordava Maria de madrugada, chorando, com fome. Cadê as mães aqui? Cadê os pais que já acordaram de madrugada? Acordam de madrugada ainda? Não é isso, Wagner? Wagner está nesse processo aí, né? Oi? Ah, você dorme. Ele não acorda? Oh, maravilha, hein? Ungido. Gente, dá um jeito aí. Eu mandei na arte aí, por favor. Jesus, meu irmão, ele nasceu como um homem. Nasceu como um bebê. Amém. Que precisava ser amamentado pela sua mãe. Que precisava de alimento. Que precisava ser nutrido, que precisava de cuidado, meu irmão, dependente. Sabia que um bebê é dependente da sua mãe? Se a mãe, meu irmão, abandonar o bebê, ele vai sobreviver sozinho? Ele vai tomar banho sozinho? Vai se alimentar sozinho? Não, meu irmão. Jesus, durante um tempo da sua vida, ele precisou de Maria. Que coisa poderosa, meu irmão. Que mensagem de humildade é essa? Deus se humilhou ao ponto de virar um bebê que precisava ser cuidado por uma jovem. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Amém. O Criador do universo entrou na história. Aleluia. Como se fosse um pintor, meu irmão, que entrasse dentro da sua própria obra-prima. Aleluia. Como um escritor que entrasse dentro da própria história. Deus fez isso quando encarnou em Jesus Cristo. Amém, aleluia. Jesus se tornou homem. Sabe, durante o início da igreja, os primeiros séculos ali da igreja, surgiu uma doutrina herética chamada docetismo. E ele foi antecedente ao gnosticismo. E eles acreditavam que o corpo de Jesus era uma ilusão. Eles acreditavam que Jesus não tinha vida em carne, literalmente. Eles acreditavam que o que Jesus passou na cruz foi só um teatro. E João, ele vai escrever para condenar essa doutrina. Em 1 João capítulo 4, abre comigo.
Quer que eu mande de novo aí a arte, gente? Dá meu celular aí, filho. Vamos. Primeira João, capítulo 4. Versículo 2. Acharam? Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é este espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Meu irmão, para você ir para o céu, você precisa confessar que Jesus veio em carne. Amém? Jesus não era um espírito vagando aqui na terra não, quando ele veio. Você precisa reconhecer, para você ser salvo, que Jesus veio em um corpo. Por que isso é tão importante? Por que Jesus precisava vir num corpo? A gente vê que Jesus, ele entrou nesse mundo legalmente. Ele cresceu, como eu falei. Ele tinha uma genealogia. Jesus teve fome. Jesus teve sede. Jesus sentiu cansaço. Jesus dormia. Jesus até morreu. Amém. Jesus sentiu cansaço, meu irmão, igual você sente. Jesus sentiu dor igual você. Jesus precisava dormir também. Quantos lembram da tempestade, quando Jesus acalmou a tempestade? Os discípulos foram chamar Jesus durante a tempestade. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Por quê? Porque ele precisava dormir. Deus precisa dormir? Não. Mas Jesus, enquanto estava aqui na terra, precisava, porque ele se tornou um homem. Amém? Jesus sentiu fome, sentiu cansaço. Jesus, meu irmão, também tinha uma alma humana. Jesus tinha um corpo, mas ele tinha uma alma humana também. A alma é composta por mente, vontades e emoções. Jesus tinha uma mente, um intelecto igual ao meu e seu. A Bíblia diz lá em Lucas 2,52 que Jesus crescia em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Você já parou para pensar que Jesus cresceu? Não só fisicamente, mas no seu intelecto. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Agora sim, obrigado. Amém? Jesus aprendeu a obediência. Jesus aprendeu a obedecer. Jesus precisou crescer em entendimento. Quando Jesus nasceu, meu irmão, ele não recebeu um pendrive, quando ele era bebezinho, com toda a Bíblia, toda a Torá, né? O Pentateuco, os profetas, os salmos. E ele recebeu todo o conhecimento. Então, ele falava por quê? Porque ele recebeu um pendrive, né? Um upload, um download do céu, onde ele sabia citar todos os versículos da Bíblia. Por quê? Porque ele
tinha uma mente perfeita, completa. Não, meu irmão, ele precisou estudar a palavra de Deus. Jesus cresceu em entendimento da palavra de Deus. Ele cresceu em graça e sabedoria. Jesus precisava ler a Bíblia. Meu irmão, se Jesus precisava ler a Bíblia, imagina eu e você. Se Jesus precisou crescer em entendimento, meu irmão, imagina eu e você. A Bíblia diz que Jesus precisava orar, Jesus orou. Jesus precisava, tinha momentos que ele se afastava de todo mundo para orar. Se Jesus precisava orar, imagina eu e você, meu irmão. Se Jesus precisava ter momentos de comunhão com o Espírito Santo, com o Pai, imagina eu e você. Alô? Vocês estão aqui? Vocês me amam? Jesus cresceu em graça, cresceu em entendimento. Ele precisava se apropriar de quem ele era, do que a Bíblia diz que ele era. Porque a Bíblia já profetizava a respeito dele. Agora ele precisava se apropriar disso. Amém. Ele precisava crescer no entendimento disso, de quem ele era, de quem Deus criou ele para ser, do que ele nasceu para fazer, do seu propósito. Aleluia. Jesus cresceu no seu intelecto, assim como você precisa crescer. Jesus cresceu em entendimento, assim como você precisa crescer. Aleluia. Abre comigo lá em Mateus. Capítulo 26. Jesus está aqui no Getsemane. Amém? Ele está prestes a ser entregue à morte aqui. Versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Olha aqui. Jesus, meu irmão, tinha uma alma igual a eu e você. Jesus, meu irmão, ele tinha emoções. Jesus ficou angustiado. Jesus ficou triste. Amém. Ele sabe o que você está passando. Quando você está com algum momento de pressão, meu irmão, angustiado, muitas vezes triste, Jesus já passou por isso também. Aleluia. Ele pode te socorrer, por quê? Porque ele sabe o que você passa. Ele já teve na sua pele. Aleluia. Versículo 38, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu. A alma é composta por mente, vontades e emoções. Jesus também tinha uma vontade. E nesse momento aqui, a vontade de Jesus era diferente da vontade de Deus. Por quê? Jesus fala: olha, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu. Existe uma vontade de Deus e uma vontade de Jesus. Jesus aqui, meu irmão, ele não queria naturalmente passar por aquele processo. E ele pede: Senhor, se for possível, não tem outro jeito não. Eu tenho que ir para a cruz mesmo. Porque Jesus já tinha estudado sobre o que ele passaria na cruz. Jesus tinha lido, meu irmão, Isaías 53. O servo sofredor. E a gente vai estudar nessa série sobre Jesus como servo.
aquele que sofreu, morreu em nosso lugar, amém? Jesus entendia, ele sabia o que havia sido profetizado para ele, e ele falou: Senhor, não tem outro jeito não, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua, aleluia. E Jesus se submete à vontade de Deus, aleluia. Jesus cresceu em entendimento, Jesus tinha uma vontade, mas mesmo assim ele submeteu a sua vontade à vontade de Deus. Jesus tinha emoções também, como eu falei, Jesus sentiu tristeza, Jesus chorou a morte de um amigo, Jesus chorou a morte de Lázaro. Lá em Mateus, Lucas, capítulo 19, versículo 41, Jesus, ele viu em espírito a destruição de Jerusalém, que aconteceu em 70 depois de Cristo. E a Bíblia diz que quando ele chegou perto da cidade, ele viu a cidade e chorou. Jesus teve angústia, como a gente viu. Jesus se irou. Amém? Quem lembra quando Jesus entrou lá no templo, ele viu um monte de comerciante, cambista? Quem lembra? Sabe, naquela época, as pessoas precisavam fazer sacrifícios, levar animais para serem sacrificados pela sua família. E todo mundo ia para Jerusalém, para adorar em Jerusalém, para fazer os sacrifícios em Jerusalém. Mas muitos, ao invés de levar um animal do seu próprio rebanho, e às vezes percorrer uma longa distância, eles levavam dinheiro, e quando chegava em Jerusalém, eles trocavam o dinheiro, por um animal, eles compravam um animal. E o templo de Jerusalém, meu irmão, virou um grande comércio, aonde os cambistas, os mercadores, ganhavam muito dinheiro, em cima do povo que queria adorar. Jesus chegou lá, meu irmão, ficou irado. Jesus, meu irmão, literalmente chutou o pau da barraca, virou as mesas, amém? Jesus se irou também. Jesus teve compaixão. Lá em Mateus 9,36, diz que ele, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus tinha admiração, ele admirou a fé do centurião. Jesus tinha amigos. Lá em João 15,13 diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amém? Sabe, irmão, Jesus se fez homem como eu e você, ao ponto de ter amigos, ao ponto de amar, ao ponto de se compadecer, ter paixão, ao ponto de se irar, ao ponto de se angustiar, de ficar triste, de chorar. Amém? E por quê que Deus se submeteu a passar por tudo isso? Abra comigo em Hebreus. Capítulo 2. Versículo 17. Sabe, muitas vezes a gente tem uma ideia, de Jesus, aquele Jesus dos filmes, Jesus quase que levitando, uma fala mansa, suave. Quase que não encosta em ninguém. Não me toques. Sabe, irmão, Jesus era real. Aleluia.
Como eu falei, Jesus tinha emoções. Jesus ficava irritado muitas vezes. Amém? E aqui no capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz o seguinte: pois visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre quem? A descendência de Abraão. Você sabia que pela fé você é descendente de Abraão? Aleluia. Jesus não socorre anjo, meu irmão. Por quê? Porque anjo não está na terra. Anjo está no céu, meu irmão. No céu tem problema. No céu tem dificuldade. No céu tem conta para pagar. E ele vai socorrer os anjos? Não. Ele socorre você. Aleluia. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendente de Abraão. Por isso mesmo convia que em todas as coisas, fala comigo, todas as coisas. O que são todas as coisas? Todas as coisas. Em todas as coisas se tornasse o quê? Semelhantes aos irmãos. Aleluia. Jesus em todas as coisas se tornou semelhante a você. Precisava comer? Precisava dormir, sentiu cansaço, fome, sede, tristeza, dor. Por quê? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. O que é ser sacerdote, meu irmão? O sacerdote é aquele que representa o povo perante Deus. Na antiga aliança, o povo não tinha acesso à presença de Deus. Eles precisavam de um mediador. Eles precisavam de alguém que representasse o povo. Era o sacerdote. O sumo sacerdote era a única pessoa no Antigo Testamento que tinha acesso à presença de Deus. Ele, uma vez por ano, representava o povo, levava os pecados do povo. Ele representava um povo inteiro perante Deus. Amém? O sacerdote é o representante. Jesus é o meu e o seu representante. Por que que Jesus precisou passar por tudo que ele passou? Por que que Jesus precisou se tornar homem como eu e você? Porque ele precisava ser um fiel representante. Aleluia. Se Jesus, meu irmão, viesse como Deus aqui na terra, ele não seria semelhante aos irmãos. Ele não seria de carne e osso igual eu e você. Amém? Mas Deus em Jesus, meu irmão, passou por aquilo que você passa. Para o quê? Para poder representar você. Aleluia. Jesus, ele pode dizer: eu sei aquilo que você está passando. Eu sei o problema que você está passando. Eu posso te socorrer. Aleluia. Você pode falar: ah não, mas Jesus era Deus. E a gente vai falar que ele era Deus também. Mas enquanto ele estava aqui na terra, ele era um homem. Amém. Que passou por tudo aquilo que você passa. Se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele pode socorrer, meu irmão, porque ele sabe aquilo que você enfrenta. Aleluia. Você pode chegar para ele, o seu representante, o seu fiel sumo sacerdote, a sua ponte para Deus. Aleluia. Por que a gente usa nas nossas orações o nome de Jesus? É como um amuleto, uma chave,
um ritual, não, meu irmão, é porque através do nome de Jesus, aleluia, você tem um representante no céu, aleluia. Você sabia que existe um homem no céu, sentado à destra de Deus? Jesus, meu irmão, ele está em carne e osso no céu, sabia disso? Ele pode te representar no céu, ele é o seu representante, ele é o seu advogado, aleluia, ele intercede por você. Meu Deus do céu, abra comigo no capítulo 4 de Hebreus. Versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas. O que são todas as coisas? Jesus foi tentado em tudo, meu irmão. Amém? Mas sem pecado. Amém? Porque ser tentado não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. Jesus foi tentado em todas as áreas. O que são todas as áreas? Tudo. Amém? Ele pode te socorrer, porque ele sabe o que é ser tentado. Amém? E quando você for tentado, meu irmão, você pode pedir ajuda para ele. Não, vocês não estão felizes com isso não, gente. Aleluia. Você pode pedir ajuda para o seu sumo sacerdote. Quando você estiver triste, meu irmão, você pode pedir ajuda para ele. Por quê? Porque ele sabe que está triste. Ele sabe que é perder um amigo. Ele sabe a dor do luto. Amém. Ele sabe o que é se alegrar num casamento. Mas ele sabe chorar no velório também. Aleluia. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meu irmão, você pode chegar diante do trono da graça, aleluia, para encontrar favor, para encontrar graça. Meu irmão, a graça não é só um poder para te salvar. A graça, meu irmão, te dá poder para você viver em santidade nessa terra, para suportar tentações, para suportar pressão, para suportar momentos difíceis. Existe uma graça que te fortalece. Se apega a essa graça, confia nessa graça, meu irmão. Aleluia. Abre comigo lá em 2 Coríntios. Capítulo 12. Versículo 7. E para não me ensoberbecer com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E já vou falar para vocês, esse espinho na carne não era enfermidade, amém? Não vai dar tempo de explicar isso aqui, mas não era enfermidade. Foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Ele explica aqui, esse mensageiro era um demônio, amém? Que estava atormentando ele, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor para que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Vou falar de novo. A minha graça te basta.
Deus está falando para você hoje: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. De boa vontade, pois, mas me gloriarei das fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Aleluia. Sabe, meu irmão, todos nós passamos por pressões, passamos por dificuldades, mas o Senhor está falando para você: a minha graça te basta. Quando você se sentir fraco, você pode falar: eu que eu sou forte. Aleluia. Porque Deus é a tua fortaleza, meu irmão. Aleluia. A graça dele te fortalece. Ele entende a sua dor, Ele entende aquilo que você está passando. Amém. Aleluia. Porque Ele é o seu fiel sumo sacerdote. E Ele te diz nessa noite: a minha graça te basta. Aleluia. Aleluia. Sabe, Jesus, em 1 Coríntios, 1 Timóteo capítulo 2, abre comigo lá. Primeira Timóteo 2, versículo 5. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, Deus. É assim que está escrito? Como está escrito aí? Cristo Jesus o quê? Homem. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Aleluia. Ele é o teu fiel sumo sacerdote, meu irmão. Ele é o teu mediador. Amém. Aleluia. Você pode pedir ajuda para Ele, você pode clamar para Ele. Aleluia. Você pode contar seus problemas para Ele. Ele te entende. Amém. Você pode desabafar com Ele. Amém. Aleluia. Você sabia que o Espírito Santo é seu conselheiro? Aleluia. Ele é o teu paracletos. Ele é teu ajudador. Antes de desabafar, meu irmão, no psicólogo. Não tem nada, nenhum problema nem sei no psicólogo. Mas procura o Espírito Santo. Amém. Desabafa para o Espírito Santo. Aleluia. Ele é teu conselheiro. Aleluia. Ele pode te ajudar. Existe graça para você, meu irmão, para te fortalecer em momento oportuno. Aleluia. Abre comigo em 1 João. A gente já está caminhando para o final. Primeira João capítulo 2. Versículo 6. Vamos ler do versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor dele. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Você pode andar como Jesus andou nessa terra. Aleluia. A própria Bíblia está dizendo isso. Você pode amar como Jesus amou. Você pode perdoar como Jesus perdoou.
Eita, tá ficando sério. Amém. Jesus na cruz do Calvário, estavam crucificando ele. E ele falou o quê? Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Alguém já tentou crucificar você? Na cruz, Jesus estava perdoando aqueles que estavam crucificando ele. O que fizeram com você, que você tem o direito de não perdoar? Quem disse que você tem o direito de não perdoar? Ah, pastor, mas você não sabe o que fizeram comigo. Não sei, mas com certeza não foi mais do que fizeram com Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que você pode andar como ele andou. Você pode perdoar como ele perdoou. Você pode amar como ele amou. Amém. Você pode se entregar como ele se entregou. Aleluia. Por quê? Porque ele era homem como você. Amém. Quando a gente diz, ah não, Jesus era Deus, fica algo muito distante. Ah, porque ele era Deus, ele conseguiu perdoar. Pastor, eu não sou Deus, eu sou homem. Mas Jesus era homem igual você. Amém. E por causa disso, você também é capaz de perdoar. Por causa disso, você pode amar como ele amava. Aleluia. Você pode se compadecer das pessoas como ele se compadecia. Amém. Sabe, Jesus quando veio aqui na terra, ele veio mostrar como um homem deve viver. A Bíblia diz que ele é o último Adão. Por quê? Porque Adão deu um péssimo exemplo de como um homem deve ser. E aí eu falo homem, raça humana, amém? Homem e mulher. Deus delegou algo ao homem, e o homem se rebelou, o homem pecou. E a imagem de homem, de ser humano, que foi passada para gerações, foi desse homem caído. Mas Jesus veio mostrar o padrão, aleluia. Jesus veio mostrar a referência. Ei, é para esse homem que vocês devem olhar. Tirem os olhos de Adão, olhem para mim, aleluia. Olhem para Cristo, amém. Ele é o autor e consumador da fé de vocês. Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo era imitador de Cristo. Você é um imitador de Jesus. Aleluia, você pode imitar Ele. Fala comigo, eu posso imitar Jesus. Jesus veio mostrar um padrão que a humanidade tinha perdido. Uma referência de uma vida santa, de uma vida justa. Amém. Jesus veio mostrar que o homem domina sobre a criação. Lembra daquela passagem que Jesus estava no barco? Como eu falei, estava dormindo. Veio a tempestade, os discípulos vêm acordar Jesus. Qual é a atitude de Jesus com os discípulos? Ele fica contente? Fica, gente. Quem conhece essa passagem? Jesus, ele aplaude. Muito obrigado, gente. Muito obrigado porque vocês me acordaram. Jesus fica irritado. E ele diz, porque vocês são tímidos. Vocês não têm fé. E aí Jesus manda a tempestade calar, se aquietar. Manda o mar se acalmar. Jesus estava usando os seus atributos divinos naquele momento? Não. Ele estava usando a autoridade que Jesus deu para o homem. Amém. Porque Deus deu ao homem e disse, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos. Meu irmão, essa terra foi dada para você dominar.
Jesus não estava usando a autoridade de Deus ali naquele momento. Ele estava usando a autoridade do homem. Porque senão, não faria sentido ele repreender os discípulos. Porque a expectativa de Jesus era que os discípulos repreendessem a tempestade. Não tendes fé, porque vocês são tímidos. E essa timidez não é um comportamento, mas uma atitude de covardia diante da circunstância. Qual é a sua tempestade? Qual é o seu gigante? Qual é o seu monte? Aleluia. Você deve andar como Jesus andou. Jesus nos mostrou como o homem deve andar aqui na terra. Como nós podemos viver uma vida santa, dependente de Deus, do Espírito Santo. Você pode se identificar com Jesus, assim como Ele se identificou com você. Amém? Quando nós olhamos para o céu, nós nos identificamos com Ele, porque Ele é nosso representante no céu. Mas quando Ele olha para a terra, Ele se identifica com você. Aleluia. Porque você é o corpo dele aqui na terra. Você é representante dele aqui na terra. Você é embaixador de Cristo. O que é um embaixador? Representante. O que é sumo sacerdote? Representante. Ele nos representa no céu e a gente representa ele aqui na terra. Aleluia. Quando você olha para o céu, a gente se vê em Cristo no céu. Quando ele olha para a terra, ele se vê na gente. Aleluia. Você pode vencer o pecado, a vergonha, o medo, porque Jesus venceu tudo isso como um homem e não como Deus. Você não está sozinho nas suas lutas, nas circunstâncias, porque o Filho do Homem se compadece de você. Aleluia. Você pode se colocar de pé.